Como extrair o sobrenome de um nome de uma pessoa, independente da quantidade de caracteres que contiver nesse sobrenome. É o que você vai aprender no vídeo de hoje. Você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio? Se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito, entre em contato com o desenvolvedor Felipe. Ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho. Chama ele aqui no WhatsApp. Vamos a esse exemplo prático. Eu tenho aqui alguns nomes e sobrenomes. Então, se você observar, eles variam de acordo com a quantidade de caracteres. Por exemplo, se eu utilizar aqui a função num caractere, ela serve para contar a quantidade de caracteres, inclusive os espaços entre os nomes, entre as letras. Por exemplo, vou clicar sobre essa célula, ao dar um Enter, aqui ele calculou que eu tenho 15 letras, inclusive o espaço que é contado. Ao arrastar aqui a nossa fórmula, repare que esses nomes variam. Eles não têm a mesma quantidade de caracteres. Isso até é interessante, até para que a gente possa ver se a nossa fórmula vai funcionar ou não. Então vamos aqui, a nossa primeira tentativa. Eu vou utilizar aqui a fórmula igual à direita. Lembrando que a fórmula igual à direita, ela faz a extração do que tiver à minha direita. Por exemplo, ao clicar sobre essa célula, se eu quiser extrair a quantidade de caracteres da direita, por exemplo, vamos supor aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, esse Pereira aqui, se eu quiser extrair ele desse nome aqui, Leite Pereira. Se eu colocar aqui, ponto e vírgula e 7, ele vai extrair exatamente os 7 caracteres partindo aqui da minha direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu arrastar a fórmula, observe que ele vai fazer algumas extrações de forma correta, outras de forma errada, porque aqui eu estou dizendo para ele que extrai a quantidade de 7 caracteres, independente da quantidade de caracteres no sobrenome. Então, essa fórmula aqui não me atende. Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai combinar ela. Se eu utilizar aqui a fórmula igual à direita e clicar sobre essa célula e utilizar a fórmula localizar. A fórmula localizar combinada com a fórmula direita, ela pode nos ajudar. Por exemplo, o valor procurado. Qual é o texto procurado? Eu quero procurar esse espaço aqui, porque é esse espaço que vai me dizer aonde é que inicia o meu sobrenome. Você colocar aqui, entre aspas duplas, vou dar um espaço, ponto e vírgula. Ao clicar sobre o conteúdo aqui da minha célula, é aonde eu quero estar procurando, em qual texto? É nesse texto, ponto e vírgula, e eu quero partir de qual letra? Eu quero partir da primeira letra, ou seja, eu quero começar a tentar localizar a partir da primeira letra. Ao fechar o parênteses da função localizar e o parênteses da função direita, ao dar um Enter, observe que também aqui extraiu Pereira. Se eu arrastar aqui, a nossa fórmula, observe que trouxe o Henrique. Se você reparar, aqui no Pereira, muito provavelmente tem um espaço. E se eu arrastar a nossa fórmula, observe que ele funcionou para alguns e para outros ele trouxe o nome incompleto. Observe aqui, ele trouxe incompleto. Já aqui ele trouxe além do sobrenome, então aqui também não me atendeu. Então, eu utilizei no primeiro exemplo a função direita, não nos atendeu. A função direita combinada com a localizar também não nos atendeu. E a forma correta que eu encontrei foi a seguinte, se eu utilizar a fórmula direita, novamente vou utilizar essa fórmula. Vou clicar sobre o conteúdo da célula qual eu quero estar verificando, ponto e vírgula. Ele vai me pedir a quantidade de caracteres. Aqui a gente vai utilizar uma outra fórmula, a fórmula num caractere que vimos no início do vídeo. Como vimos, ela serve para contar a quantidade de caracteres. Então eu clico sobre a célula qual eu quero contar a quantidade de caracteres. Fecho aqui o parênteses da função num caractere. E aqui vem o segredinho. Eu vou subtrair pelo quê? Pela função localizar. Então a função localizar ela vai me pedir o texto a ser procurado. Eu quero procurar o espaço entre o nome e o sobrenome. Ponto e vírgula. Vou clicar sobre a célula a qual tem todo o texto, que é essa célula aqui.
ponto e vírgula, e vou informar a partir de qual caractere eu quero estar localizando. Eu quero localizar a partir do primeiro caractere que contiver nessa célula. Fecho o parênteses da função localizar e fecho o parênteses da função direita. Ao dar um Enter, observe que retornou Pereira. E agora repara, ó, ele não trouxe aquele espaço. Ó. Observe. Ó. O problema em si não é nem o espaço, porque eu poderia utilizar a função arrumar combinada com essas outras formas para que ele pudesse eliminar os espaços. Mas, como vimos, ó, em alguns momentos ele trouxe além do que eu queria. Em outros momentos ele trouxe o nome cortado. Ao dar um duplo clique aqui na alça, ó, repare, ó, que agora sim, ó, trouxe o nome perfeitamente. Ó. Observe aí. Ó. Trouxe exatamente. Ó. Observe que tem alguns nomes compridos, ó, maiores que outros. Os sobrenomes também variam a quantidade de caracteres. E ele trouxe exatamente só o que eu estava procurando. Tanto é que se eu digitar aqui, ó, só um exemplo, eu vou colocar um E e vou colocar aqui Pedro. Observe o que vai acontecer, ó. Aqui ele já trouxe, ó, somente o sobrenome, ó, Pedro. Ou seja, ele está partindo da primeira letra, ele localiza o primeiro espaço entre o nome e o sobrenome, e aí ele traz somente o que tiver após esse espaço. Aqui está aqui, ó, Pedro. Então aqui utilizamos a função direita, combinada com a função num caractere, e subtraímos a fórmula localizar. Então utilizamos 3 fórmulas para fazer essa extração. Eu espero que você possa gostar. Se você gostou, deixe o seu gostei. Lhe convido, caso ainda não seja inscrito, a estar se inscrevendo agora em nosso canal. Já somos mais de 44.286 inscritos. Então se inscreva agora para não perder nenhum conteúdo gratuito como esse.